Ok, gente, bom dia para vocês. Todos aí estão nos ouvindo bem aí? Vocês estão nos ouvindo? Joilson, já está conosco aí, Joilson? Estamos ouvindo. Ok. Gente, bom dia para todos. É uma alegria nós estarmos aqui com vocês em mais uma Escola de Missões, né? Tivemos aí já algumas semanas que não estávamos com as nossas aulas, nós estávamos aí já na prática da missão, né? No evangelismo da Missão Caleb, e realmente é muito bonito de ver aqui o movimento, né? Principalmente aqui nessa região nossa aqui do Maranhão. A gente anda para todo lado, tem gente com a camisa do Caleb, né? Então, os jovens, a igreja toda, esse é um movimento que é puxado pelos jovens, mas toda a igreja se envolve. Hoje, a Missão Caleb aqui na União Norte Brasileira é o principal movimento missionário da igreja, né? E acontece aqui no mês de julho. Então, nós louvamos a Deus por esse movimento tão forte, evangelístico, e a gente sabe que quando todos nós, né, e a igreja se envolve na missão, nós vemos como isso muda a igreja, né, como isso nos transforma também, como a gente cresce, né, na nossa fé, e tem assim uma experiência realmente íntima, né, e marcante com Cristo. A gente sabe que todo reavivamento, né, todo reavivamento espiritual, se você quiser um reavivamento verdadeiro, você tem que estar envolvido na missão, né? Porque a gente ouve na história da igreja, nunca houve um reavivamento sem missão. E toda vez que a gente tenta fazer um reavivamento espiritual sem missão, muitas vezes nós caímos ali em um lado, né? Ou vamos para um lado, às vezes mais distante realmente do que é o verdadeiro reavivamento, né? Mas quando nós vamos na Bíblia, quando nós vamos na história da igreja cristã, em todas as épocas, a gente percebe na história cristã que sempre reavivamento, quando a igreja foi reavivada, quando o povo de Deus estava reavivado, estava junto com eles a missão. Então, não existe reavivamento sem missão. Se a gente tentar fazer reavivamento sem missão, nós muitas vezes vamos cair em um tipo de religiosidade bem diferente do que Deus quer de nós realmente, né? E também é aquela coisa, se a gente tiver só em missão e não tiver reavivamento, o nosso trabalho se torna apenas uma coisa mecânica, né? Então, nós temos que buscar essas duas coisas. Quando buscamos realmente o reavivamento, nós temos a missão e, junto com o reavivamento também, vem as reformas, né? O Espírito Santo, ele trabalha em nós para a gente mudar algumas coisas, né? Ele aponta para a gente o que a gente precisa melhorar. Então, isso é muito importante. Nós louvamos a Deus aí pelo movimento bonito da Missão Caleb aqui no mês de julho, né? E, gente, nós já estamos gravando a nossa aula, tá bom? Logo mais nós vamos repassar aí para que seja transmitido aí para aqueles que não podem, de alguma maneira, acompanhar agora pela manhã. São muitas atividades, são muitas emoções, né? Todo mundo aí tem uma corrida, alguma coisa, mas nós vamos disponibilizar aí as aulas, tá? O pastor Francivaldo, ele não pôde estar conosco, ele está numa viagem, então pediu para que a gente continuasse aí, né? Desse continuidade aqui à nossa aula. E eu quero, antes de passar aqui a palavra e apresentar aqui os nossos amigos, né? Que vão falar para nós nessa manhã, que vão dar a nossa aula hoje, que é o Dr. Vitor e a Gabriela, sua esposa. Eles têm uma experiência bonita aí na área da missão, né? Depois nós vamos saber um pouquinho quem são eles, nasceram onde, qual é a formação deles, trabalham em que hoje, qual a atividade que eles estão, né? Então, já nós vamos conversar um pouquinho com eles, mas antes eu quero abrir a palavra de Deus com vocês, lá em Filipenses, o capítulo 3, a partir do versículo 7, eu quero rapidamente fazer essa meditação com vocês, tá bom? E já quero saudar aí quem já está conosco, o Joilson, né? Já está conosco aí, o nosso coordenador aqui da AMA, a Graciete também conosco aí, Graciete, seja bem-vinda, o Abraão Pires também conosco, a Rafaela Barros também nos acompanhando aqui, ok?
Então, vamos abrir a Bíblia. Se você tiver a Bíblia aí, se não, pode acompanhar aqui conosco, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Eu já estou com a minha Bíblia aqui já no texto, eu quero só convidar você a fechar os seus olhos agora, rapidamente, vamos pedir a orientação de Deus na leitura desse texto, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado por tua condução em nossa vida. Nós te rogamos, ó Deus, teu Santo Espírito, para que nessa leitura da tua palavra, tu fales ao nosso coração. E também na nossa aula de hoje, que possamos, ó Deus, crescer aqui nas informações que teremos, nas experiências também que ouvimos, ó Deus, e nos prepare cada vez mais, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem para nós, e no nosso coração missionário, ó Deus, nós estamos à disposição para poder servir onde o Senhor nos enviar. Fica conosco, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, aqui é a Epístola de Filipenses. Paulo, aqui, ele nos escreve para essa igreja, né, em Filipos. Nós temos ali alguns personagens, Timóteo, né? Temos outro personagem, alguém enviado por Paulo para pregar ali, voltar a Filipos, né, e dar uma mensagem especial aqui à igreja, que era uma igreja bem receptiva, era uma igreja que Paulo gostava muito, né, de estar ali com eles. E o Epafrodito, né, ele era originário ali de Filipos e foi enviado pela igreja ali para levar uma oferta ao ministério de Paulo. E aqui nós vemos um período em que Paulo está preso, né? Mas Paulo aqui nessa epístola ele fala do sofrimento de Jesus, mostra a humildade de Cristo e mostra também que o nosso mestre, se porventura alguém estava passando dificuldades, né, e tristeza e perseguições, lembre que o nosso mestre também passou por isso. E se nós somos seguidores de Jesus, se fizeram isso ao nosso mestre, a nós também, né? Então, se Jesus na sua vida teve uma cruz, nós também teremos uma cruz, né? Se Jesus no seu ministério, o fim dele foi o Calvário, nós também vamos ter o Calvário, mas lembre que o final da história não é o Calvário, né? O final da história é a coroa que Jesus recebeu, e assim também nós teremos a coroa da vida eterna. E Paulo, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 7, entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Eu renunciei a todas as outras coisas, descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer por amor, sofrer com ele, com a experiência de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo, ou já tenha me tornado perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e que eu seja. Não, caros irmãos, eu não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo-me o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente, esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que Paulo, ele era fariseu, né? Paulo, ele era da seita ali dos judeus mais forte, mais comprometida com, de fato, a letra da palavra, né? A letra da lei.
E Paulo, em sua vida, ele se esforçou ao máximo para viver aquilo que estava escrito na lei, né? Paulo, assim como um bom fariseu, ele acreditava que ele tinha que colocar toda a sua energia, toda a sua força, para que ele pudesse observar perfeitamente tudo aquilo que a lei ensinava. Mas quando Paulo ele conhece a Cristo Jesus, quando ele entende o evangelho, a pregação em Cristo, e ele consegue então harmonizar e entender que tudo que a lei estabelecia, tudo que a lei falava, apontava para Cristo. Ele então entendeu que não eram a sua prática judaica que levaria ele de fato à salvação. E tudo que Paulo fazia, ele fazia com sinceridade. Ele vivia realmente a prática daquele judaísmo, porque o que Paulo mais queria, o que ele mais desejava era a salvação. Mas quando Paulo descobriu que a salvação estava em Cristo Jesus, naquilo que Cristo havia feito, o sacrifício dele na cruz, e que tudo aquilo que ele buscava observar era a sombra do verdadeiro, né, que é Cristo Jesus, Paulo, então, amigos, ele teve um ministério transformado. A vida de Paulo foi transformada quando ele entendeu que tudo aquilo que ele mais almejava era o céu e que Deus havia providenciado isso a ele em Cristo Jesus. Nesta hora, Paulo considerou tudo aquilo que ele tinha como perda. E ele diz assim, olha, sim, versículo 8, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Gente, Jesus, ele é tudo aquilo que nós mais precisamos, né? Paulo agora ele considerava como perda, considerava como nada tudo que ele tinha por conhecer a Jesus. E de fato, gente, quando nós conhecemos a Cristo, todas as outras coisas perdem o valor, né, diante de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo agora entendia que a sua salvação não estava baseada na obediência que ele realizava à lei de Deus, mas pela fé que ele tinha em Cristo Jesus, porque ele acreditava que Jesus Cristo era a resposta de Deus, era a salvação. E agora Paulo, ele observava todos os mandamentos, né, a palavra de Deus, agora não porque ele buscava uma salvação, mas por prazer, né, por alegria. Era uma alegria para Paulo guardar e obedecer a palavra de Deus, porque Jesus Cristo era a sua motivação, era Cristo a motivação dele para a obediência e para crescer. Paulo ele usa uma palavra aqui interessante, né? Lá no grego aparece essa palavra aqui, e aqui também traduziu como perfeito, né? Ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, né? Ou que já tenha me tornado perfeito. Até agora não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Sabe, gente, essa palavra perfeito aí na Bíblia, não é? Jesus também ele usa essa palavra aí lá em Mateus 5:48. Ele diz assim, olha, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E essa palavra aí, é a palavra teleios, né, do grego, ela significa não perfeição no sentido de não errar, né, não pecar. Não é que Jesus está dizendo assim que nós temos que viver uma vida sem pecar. De fato, gente, quão bom seria se nós não pecássemos mais, né? Esse aí já seria o céu. Porque a gente sabe que o pecado não é só o ato, né? O pecado ele envolve muita coisa, o pecado é a natureza que nós temos também. Mas quando Jesus usa essa palavra, sede, vós perfeitos, e como Paulo também usa essa palavra perfeito, essa palavra perfeição da Bíblia, teleios, é a palavra traduzida para maturidade, ou seja, seja maduro. E o que Paulo está colocando é justamente isso aqui. Olha, não que eu ainda tenha alcançado essa maturidade. A vida do cristão é como a luz da aurora, que vai nascendo, vai crescendo até se tornar um dia perfeito, né? Paulo diz, olha, não que eu já cheguei a ser, né, maduro, perfeito, eu alcancei a maturidade, mas na minha vida eu prossigo cada dia, né, rumo a Cristo Jesus. Cada dia eu vou crescendo, cada dia eu vou me desenvolvendo, vou amadurecendo, vou me tornando um cristão cada vez mais íntimo, cada vez mais perto de Jesus Cristo. E ele diz assim, que vai chegar um momento em que finalmente
ele vai ser tudo aquilo que Jesus Cristo espera que ele seja, né? E ele salvou a Paulo para isso. Assim também, gente, vai chegar um momento quando Deus vai completar em nós a obra que ele começou. E ele diz, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficou. Irmãos, aquilo que ficou, aquilo que já passou, passou. As suas falhas, os seus erros, né? E o início ali da caminhada, talvez, o momento difícil que você passou, ou quem sabe a luta que você está tendo hoje, para que você cada vez mais esteja mais perto de Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu me esforço para chegar ao fim da corrida. Sabe, está chegando, gente, o fim dessa corrida, amém, né? E lá no fim da corrida há um prêmio maravilhoso. E sabe, o prêmio maravilhoso não é a coroa, o prêmio maravilhoso não é um lugar onde nós vamos viver a eternidade. O prêmio maravilhoso, né? O grande prêmio no final dessa corrida é nós nos encontrarmos finalmente com aquele que é o autor e escritor da nossa vida, consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Paulo, ele não considerava mais nada nesse mundo de maior valor senão a Cristo. Ele estava disposto a perder tudo por amor a Jesus. E essa deve ser nossa motivação. Todos os dias, né? Estar disposto a perder tudo por Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é realmente essa pérola, né? A joia de maior valor. Ele é o tesouro escondido. Olha, nós podemos perder tudo, mas se nós tivermos a Cristo, nós ganhamos tudo. Amém? E Jesus, ele é a nossa motivação. E por isso, gente, que quando nós estamos em Jesus, quando há reavivamento, o que é reavivamento? É ir para Jesus Cristo. Quando vamos a Jesus de todo o coração e quando ele realmente é tudo que nós mais precisamos e quando consideramos tudo desse mundo sem valor, perde o valor diante de Jesus Cristo e ele é tudo que nós mais precisamos e mais desejamos, de fato as coisas perdem o seu valor e de fato somos reavivados e quando somos reavivados, nosso maior desejo é falar desse Jesus Cristo para outras pessoas, né? E assim, a nossa obediência, nosso desejo de estar com ele, tudo muda, né? O nosso desejo de obedecer a Deus tem outra motivação. Nossa motivação não é mais o céu, nossa motivação é o amor por esse Cristo Jesus que deu a vida por nós, que nos salvou, e que um dia nós vamos ter esse prêmio maravilhoso que é nos encontrar com Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos, e que o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, não é? Haja também esse mesmo sentimento em nós. Jesus, sendo Deus, não se agarrou no fato de ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, de homem, e humilhando-se a si mesmo, né? Tomou ali a morte de cruz. Mas por causa dessa humilhação, Deus deu a Jesus um nome acima de todo nome. E um dia Jesus Cristo vai ser coroado diante de todo o universo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E todos nós estaremos de joelhos ali, reconhecendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Tanto os salvos quanto os perdidos. Todo o universo um dia vai se ajoelhar e vai reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que nós estejamos entre aqueles, em nome de Jesus, né? Que vão pegar suas coroas, vão lançar aos pés de Cristo e vão dizer, foi por mim que ele morreu. Amém? Deus nos abençoe. Quero fazer então uma oração por vocês e que Deus nos dê uma boa aula nesta manhã. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado nesta manhã por esta meditação e por essa aula que teremos agora. Que Deus Santo Espírito, Deus, nos continue conduzindo e nos fazendo compreender tudo que necessitamos, nos prepare para as grandes coisas que o Senhor tem reservado para nós, Senhor. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, nós temos aqui duas pessoas muito especiais que estão conosco, né? Dr. Vitor e a Gabriela. Nós conhecemos eles ali na clínica, né, de São Roque. Engraçado que o pastor Johnny já tinha passado o contato deles para a gente quando eu fui conversar com o Dr. Vitor. Ali na conversa, a gente falando um pouquinho de SVA, né? E aí, quando eu vi, estava lá o contato, né? Ele passou o contato e já tinha o contato, então, que coisa maravilhosa, né? Foi muito bom aí o momento que nós passamos aí, né, com vocês.
nessa semana aí, e muito aprendizado ali na clínica. E louvamos a Deus aqui por esse casal, né, comprometido, missionário que está conosco. Mas eu não vou me delongar aqui, eu quero pedir que vocês aí se apresentem, né? De onde vocês são, nasceram onde, e a formação que vocês têm, onde vocês estão atuando hoje, experiências, enfim. Tá bom? Vou deixar para vocês, então, aí a palavra. Beleza? Bom dia, pessoal. Bom dia, pastor Márcio. Muito obrigado mesmo por esse convite, é o que a gente ama fazer, e isso aí não é coincidência, é providência divina, né? E a gente está muito satisfeito de estar aqui com vocês. Eu me chamo Vitor Hugo, eu sou médico clínico geral, tenho 38 anos. A gente tem uma experiência de 7 anos na missão, passando pela África, Amazonas, Rondônia, e agora eu estou como médico assistente na clínica Vida Natural da igreja aqui em São Roque, pertinho de São Paulo. Olá, pessoal, bom dia, pastor. Eu sou Gabriela, eu sou advogada, tenho 35 anos. Nós estamos casados, vai fazer 7 anos, que é o mesmo tempo de experiência missionária que a gente tem, e atualmente eu também estou trabalhando aqui na Associação Paulistana. Pastor, a gente vai ter quanto tempinho para a gente apresentar, então, o tema? Olha, nós temos aí até às 9 horas, mas se a gente quiser estender um pouquinho, não tem problema, tá bom? Ah, tá bom. Então, beleza. Pode passar para o Então, vou colocar aqui o slide. Só um momentinho aí. Só um momentinho aqui que tá entrando aqui. Eu tô em outro computador, porque esse meu aqui, ele não está transmitindo áudio, né? E como vocês têm um vídeo ali, então eu tive que pegar outro aqui para poder passar. Mas já vamos aqui, já transmitir aqui Só um momentinho. Ok? Pode passar. Então, gente, essa é uma aula mesmo, e a gente vai contextualizar a nossa experiência para vocês conseguirem se situar quando a gente trouxer os exemplos dentro dos princípios que a gente vai estudar do capítulo 18, 19 e 20. Então, essa aí é uma foto da Gabi na universidade, lá em Guiné-Bissau, África, que foi em 2014, quando a gente se conheceu numa missão lá na África de 30 dias. Pode passar. Isso aí sou eu fazendo atendimento lá, depois eu tive uma experiência numa ilha ali perto também, pode passar. A gente decidiu ser missionário, voluntários, e a gente acabou indo ser missionário de tempo integral, começando a nossa carreira no projeto Salva Vidas Amazonas em Manaus, e depois de lá foi para o interior do Amazonas. Esse é o nosso casamento dentro da base missionária, depois de 3 meses ali de treinamento missionário imersivo. Pode passar. Isso aí é uma foto aérea da comunidade que a gente foi, é na divisa do Amazonas com o Pará. Essa é a nossa casa. Pode passar. Essa era a nossa casinha de madeira e palha, aí, teto de palha. Vai ter um videozinho que a gente entra um pouquinho nessa casa. Você vê que é uma casa que tem frestas, né? Pode passar. Daí tem a frente da casa, que a gente ficava de frente, a gente brincava que era para uma foto do Inário. Nossa assim. vista, né? Essa era a nossa vista da nossa casinha, lá a bacia do Rio Andirá. Pode passar. E essa era a comunidade, né? Quantas pessoas? A comunidade tinha 70 pessoas, eram 13 famílias, e todo mundo era parente, né? E eram as pessoas que a gente tinha a missão de cuidar. Essas pessoas que nos cercavam 24 horas. Quando a gente entrar nos tópicos do assunto, vocês tenham isso em mente. Pode passar. Pastor, são aqueles 3 vídeos que eu mandei no WhatsApp. A gente vai passar curtinho, a gente não vai terminar nenhum, a gente só vai terminar o terceiro. Então, primeiro, deixa 1 minutinho e meio ele passando, e aí a gente troca para o segundo. Ok. Vou pegar aqui o vídeo. São aqueles primeiros que vocês nos mandaram, né? Isso, Pindobá 1, 2, 3. Espera aí, só um momentinho aqui. Deixa eu pegar o primeiro. Enquanto ele está, gente, é uma comunidade chamada Pindobal, no interior de Barreirinha, uma cidade do interior do Amazonas. Aí é um videozinho que vai mostrar um pouquinho dela.
Beleza, pastor, pode passar. A próxima, gente, vocês vão ver um pouquinho da nossa casa e isso vai ser importante para os temas que a gente vai entrar em contato já, para vocês entenderem os desafios de você ser missionário numa comunidade, os desafios de privacidade, de você ser o centro das atenções. Isso é bem interessante. E a questão do conforto, adaptação. Oi, pessoal. Isso é em 2015. A gente vai apresentar vocês a nossa casa. Se você já assistiu da nossa comunidade, então vai ficar fácil agora. Você já sabe onde você está. Se não, dá uma olhadinha ali que você vai encontrar ele. Mas a parte preferida da nossa casa costuma ser fora dela. Essa vista é linda, que muda de cores, e que às vezes tem chuva, tem barco, tem canoa, e tem sido um presente pra gente. Agora vamos conhecer a nossa casa? Essa é a nossa casa. Pode vir. Bem, eu sou também um médico voluntário pelo projeto Salva Vidas Amazônia. E para a gente também poder fazer as outras atividades, a gente organizou a nossa semana e os horários de atendimento. A nossa casa é pequenininha. Tem 8 por 4 de metros. E a área é esse tamanhozinho que dá para armar umas redes. O nosso corredor tem 1,5 metro e está cheio de remédios que ao fundo estão fazendo o nosso armário. Vou mostrar para vocês agora o nosso quarto à direita e a cozinha à esquerda. Esse é o nosso quarto. Ele é pequenininho mesmo, tem 3 por 4, nossa cama, as coisas ficam ao redor porque ainda falta colocar prateleiras, nosso teto é de palha e a gente precisa desse mosquiteiro que tem nos salvado muito, porque cai coisas do teto, às vezes cai besouro, cai aranha, no teto mesmo em si tem uma batalha pela vida todas as noites aí dos animais, mas tem sido muito aconchegante também. Vamos na cozinha? Esse local aqui tem sido mais trabalho da Gabi do que realmente de comida. A gente tem geladeira, tem fogão, tem essas mesas de plástico, as nossas compras ficam aqui no lugar de plástico, porque para as formigas não entrarem. Atrás de mim... Muito bem, pastor, pode passar o terceiro. Lava-louça, que é o giral, foi construído. Esse terceiro, gente, eu morria de medo de aranha, a gente estava almoçando, a Gabi não ligava para isso, mas eu montava alguns vídeos e mandava para o pessoal, quando eu ia para a cidade, como que era a rotina. Aqui, esse vídeo que a gente interrompeu, ele mostra onde a gente lava a louça, onde era o nosso banheiro. Nosso banheiro era um buraco na terra e um pouquinho do nosso quintal. A gente tinha relativo conforto, assim, depois que você... Em comparação com os outros, né? Mas não com uma pessoa da cidade. A gente tá almoçando, aí a gente ouve um barulho no teto. Aí eu olho, olha o que tem ali. Credo. Essa maranhona no teto ali, geralmente ela não é um preocupante, mas na época eu tinha medo e eu não conseguia meio conviver com elas. Eu sempre tentava matar, fazer elas fugirem. Eu não matou a aranha. Perdeu! Isso era montagem, viu, gente? Era montagem de brincadeira que eu mandava pra casa. Beleza, pastor, pode passar. Não, ela vai vir me pegar. A gente tem pouquinho tempo. Queria contextualizar vocês. Pode voltar o PowerPoint. Só um momento. Mas eu morri de rir agora. Cara, tem vários desses assim, viu? Minha guerra com as aranhas o ano inteiro lá. No final eu já tinha perdido medo, já estava tentando pegar na mão. Tava uma loucura. Então, de lá, a igreja deu oportunidade para a gente, nos convidou para sermos missionários numa base missionária, num centro de vida saudável em Porto Velho. Sim, deixa só ele colocar a imagem. Próximo. Então, a gente ficou servindo nessa base missionária quase 3 anos e meio, isso foi em Rondônia, Porto Velho, como o Vitor falou,
Eu era coordenadora dos missionários, o Vitor era o coordenador de saúde, e a gente trabalhava ali diretamente com os missionários da SVA e do projeto Animissão. E o objetivo era poder fazer a conjugação de escola missionária com a mensagem de saúde. A gente chegou a ter, morando nesse local, cerca de 46 voluntários, e eles atuavam em diversos setores, e a gente também atendia os jovens do projeto Animissão, que faziam os trabalhos ali ao redor da comunidade. Pode passar. Essa era a nossa equipe, né? A gente chegou a morar em 45 pessoas lá, sendo 40 voluntários, então era uma dinâmica onde tinha oficinas de horta, de limpeza, cozinha, atendimento em saúde. Então tinha muita gente ali tendo aula, recebendo hóspedes, era uma convivência bastante intensa. Essa é uma foto do Impacto Esperança que eles estavam fazendo lá. Isso, na região. Então a gente entra agora, assim, a gente contextualizou para vocês, e o capítulo 18 tem como esse tema aí, desenvolvendo o relacionamento missionário. Pode clicar uma vez, pastor. Então, gente, vocês viram ali que a gente saiu de um contexto paulista e foi parar, a gente passou por um treinamento missionário e foi parar para um lugar, um contexto completamente diferente. E existem desafios que você realmente tem que levar a sério sobre a sua saída. A sua saída ela tem que ser planejada, ela não pode ser emocional, ela precisa ser racional. E você tem que considerar os diversos ligamentos que você tem, sabe? As ligações, desculpa, que você tem. Você vai ter amigos dentro e fora da igreja, você tem cargos dentro da igreja, geralmente a pessoa costuma ser líder. Você tem pendências financeiras que você tem que colocar em dia, e inclusive relacionais, aquelas pessoas que estão estranhas dentro da própria casa, né? Sim, então quando você decidir se dedicar à missão por tempo mais longo, é muito importante que você feche os vínculos de maneira adequada. Um exemplo, quando a gente foi sair em missão, a gente vendeu os carros, a gente quitou todas as dívidas, todos os parcelamentos que tinham em cartões, a gente encerrou os contratos que eventualmente a gente tinha de prestação de serviço, com a conta de energia, a conta de água, todas essas coisas. Então, para você poder sair em missão de longo prazo, é muito importante que você deixe a sua vida completamente em ordem. Particularmente, assim, com a minha família e com a família da Gabi, foi tudo muito rápido, então parecia tudo uma aventura, onde eles achavam que ia ser rápido e que a gente ia voltar, fogo de palha. E algumas pessoas da família em volta chegavam a achar que a gente tinham feito na gente uma lavagem cerebral, que a gente estava maluco, que a gente era tipo um devedor social, que a gente se sentia assim, a gente já tinha tido tudo, agora a gente queria devolver para a sociedade um pouco, mas isso ia passar. E durante esse processo, a gente ainda não tinha essa maturidade de conseguir explicar tudo o que estava acontecendo, a gente estava vivendo. Mas hoje a gente vê que assim, é muito importante você se informar, você ter uma noção do tempo que você vai ficar e você conseguir passar tranquilidade para sua família de que você está indo, mas você ama eles, entendeu? Você não está abandonando a família, você não está esquecendo eles deixaram de ser importantes para você. E as amizades, né, gente? Às vezes você vai ter muitas lutas assim. Você estava com algum amigo na igreja, seus irmãos, algum familiar seu, a sua presença era necessária, talvez, para ele ficar firme na igreja. Quando você sai, você vê que ele não se engajou na igreja, você vai ter essas lutas. Então, esse preparo de saída, esse planejamento mental, emocional, financeiro, social. Você não pode sair de um lugar... Você está indo para a missão ser Jesus, mas aonde você ficou, você era o capeta, sabe? Não tem como isso. Porque você deu golpe, você não pagou coisa, sabe? Então é um testemunho feio que fica para trás. Se você trabalha, você tem que dar um aviso prévio. Você não pode ir de um dia para o outro já ir embora, sabe? Porque o patrão vai lembrar de você como Jesus. Nossa, ele era tão bom. Não, ele me deixou na mão. Ele foi irresponsável, veio de um dia para o outro. Então, você tem que testemunhar onde você está, não só para onde você vai. Beleza, pastor, pode passar mais um. Clicar mais uma vez. Solteiros e casados. Bom, existem vantagens e desvantagens de você ir para a missão nessas duas condições. Quando você é solteiro, quais são as principais vantagens? Primeiro, é bem mais barato, porque a passagem é só para você. Segundo, você tem bem mais liberdade para poder fazer as coisas. E você acaba focando muito mais, às vezes, nas questões espirituais mesmo, na missão, porque você não tem preocupação com o cônjuge.
Outra coisa, você come qualquer coisa, dorme em qualquer lugar, a preocupação com segurança é exclusivamente para você, tá? Então, essas são algumas vantagens de você estar no campo missionário solteiro. Mas também existem... Você quer complementar? Não. Existem desvantagens. Por quê? Porque na missão, a gente vai perceber que, assim, no começo é tudo muito lindo, tudo muito romântico, mas depois que você fica algumas semanas, bate uma solidão muito grande. Então, a solidão é um dos principais problemas de você estar ali solteiro. Por quê? Porque você não conhece as pessoas direito, você não tem vínculos profundos. Esse é um ponto que tem que levar bastante em consideração. Outra coisa, se você não for uma pessoa estável emocionalmente, ou às vezes uma pessoa com algumas carências muito intensas, o risco de você ser solteiro é despertar interesse demais por iniciar relacionamentos. E isso é péssimo, porque você perde o foco do que você foi fazer lá. Então, essa é uma desvantagem. A pessoa precisa ter muita maturidade emocional nessas questões de relacionamento conjugal mesmo, para que ela não perca o foco. Bem, casados, gente, é o inverso ali na questão de custos, de preocupação com a segurança, da distância, do espaço que vai ser recebido eles. A gente vai falar num outro momento, a gente vai falar alguns desafios específicos da família. Mas, assim, muito tempo as missões, elas priorizavam solteiros por uma questão de ser mais barato, de ser mais móvel, né? Mas hoje que se percebe, missões de médio e longo prazo é melhor casados por uma questão de estabilidade emocional, de ter... A pessoa pensou muito para ir e ela vai pensar muito para sair. E, no geral, elas se apoiam, né? Se complementam. Então, hoje, o perfil de uma missão de curto prazo, solteiro. Uma missão de médio, longo prazo, casado. E, assim, pode sempre acontecer de você achar o seu casal na missão, como a gente se conheceu ali na África. Bom? Sim. Pode passar, pastor. Bem, gente, você ser a novidade, então eu quero que você se coloque no nosso lugar, né? Quando você chega no campo missionário, eles têm uma visão do missionário, dependendo do campo que você vai, né? Se não é um pós-moderno, onde você não é ninguém e você tem que conquistar alguma coisa, mas você vai para campos missionários onde eles são mais fáceis, nessa questão de interação com a comunidade, já existe algum grau de espiritualidade, contato. Você é novo porque você vem de outra cultura, às vezes você tem a pele diferente, você fala diferente, você veio de uma cidade que às vezes eles podem... Nossa, a gente estava no interior do Amazonas e o fato de ter vindo de São Paulo era... Nossa, parecia o americano que vem no Brasil, sabe? E existe um desejo muito grande de ver você, de participar do seu dia a dia, ver como é que vocês se interagem, como que você brinca, como você cozinha, o sabor da sua comida. E isso é um ponto de contato muito grande. É melhor do que você chegar e ser ignorado. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter que estar muito preparado para perder a sua privacidade. Sim. Então, assim, qual que é a questão? Os missionários, dentro desse campo missionário, são objeto de muita curiosidade dos nativos dos locais. Então, tudo que você faz, a sua família faz, ou você com seu esposo, com a sua esposa fazem, é objeto de observação. Eles ficam reparando em tudo, né? E, inclusive, quando a gente trouxe a foto da nossa casa, a gente quis mostrar para vocês. A gente viveu ali algumas questões muito difíceis com relação à privacidade. Por quê? Porque dentro daquela comunidade, como todo mundo era parente, era muito comum que eles entrassem um na casa dos outros sem pedir permissão. E eu tive uma experiência muito bizarra para mim, porque certa vez eu estava na minha cozinha, eu olhei, aí eu virei para trás para pegar um negócio no quarto, tinha 2 índias sentadas no chão atrás de mim, dentro da minha casa. E elas nem pediram licença, bateram palma, nada, elas estavam lá dentro. Por quê? Porque essa é o costume deles lá, e eles são muito curiosos. Então, tipo, tudo eles queriam observar. Eles observavam a geladeira, as panelas, as nossas roupas, e tudo que a gente fazia. E até as frestas, muitas vezes a gente se via ali sendo vigiado. Tinha uns olhinhos, assim, ó. As crianças colocavam os olhinhos entre as madeiras, e a gente falava, meu Deus do céu, como que a gente vai viver aqui? A gente era recém-casado, gente. Acabado de casar e fomos morar. Foi a nossa primeira casa. Aquilo foi, tipo, a nossa lua de mel, sabe? Assim, que durou 1 ano, praticamente. Mas a gente teve desafios muito grandes. E por que a gente colocou aquário aí? Por quê? Porque é como se você estivesse dentro de um aquário, sendo observado por todo mundo ao redor. Muito bem. Pode passar, pastor. Aí. Bem, contato com a rede de apoio. Gente, a rede de apoio é todos aqueles que vão de alguma forma ter conexão e podem te apoiar financeiramente. Aí você tem toda uma questão de você conseguir manter os links, mandar foto, mandar conteúdo, informações, se manter relevante para eles, para que você possa ter esse vínculo financeiro. Mas
existe uma rede de apoio muito importante, que é aqueles que vão te dar apoio emocional e espiritual, né? Porque às vezes a família te dá o apoio emocional, mas o espiritual, às vezes, ela não é da sua fé. Ou às vezes, quem vai ser a sua família mesmo vai ser alguém da igreja que te apoiou para vir, porque às vezes a igreja um todo, às vezes, não te apoia, acha que é loucura, irresponsabilidade, que tem mais necessidade onde ela está. Então, é muito importante que exista esse contato. Às vezes você chega e você vai para lugares que não tem telefone todos os dias, que não tem internet. Às vezes a gente só tinha isso uma vez por mês, gente. Então, é muito importante assim que você consiga modular, saber com quem você está falando, principalmente as coisas que você vai colocar na internet que pode escandalizar, que pode expor, que pode acabar assustando em vez de atraindo. E o que você conversa com a sua família, né? Deixá-los sem notícias, você cria muita angústia. E em vez de ser uma experiência incrível em família, se torna uma experiência dolorosa para eles. Então, se você vai ficar tanto tempo sem ensinar, é importante falar. E quando você vai conversar com eles, é importante saber o que você vai falar. E como você vai falar. Porque eles não estão contextualizados no que você está vivendo. Então, às vezes, algumas situações, elas precisam ser colocadas de uma forma muito cuidadosa, escolhendo palavras, justamente porque eles não sabem como que funciona. Para você já é uma coisa simples, talvez, mas para eles não é. Então, vamos imaginar, se você teve algum problema de relacionamento na missão e naquele pico da tristeza e de se sentir rejeitado, injustiçado, você liga para a família, o que a família vai falar? Vem para cá, você não foi aí para passar por isso. Ou se você passou por algum susto, está com algum medo, aí você liga, eu estou assustado. E eles vão falar, você está maluco, você tem que sair daí agora, sua vida está correndo risco. E ao mesmo tempo que você estiver super depressivo, se sentindo sozinho, liga chorando, mãe, eu estou com muita saudade de vocês. O que eles vão fazer? Está aqui o dinheiro na sua conta, vem para cá. E a gente está falando baseado em fatos reais. Então, não quer dizer que você tem que esconder deles. Mas você tem que saber o que você fala, quando você fala. Muitas vezes você fala depois que aconteceu. Você deixa os seus líderes sempre cientes, você deixa o seu cônjuge ciente, você deixa sua dupla missionária ciente, para que se acontecer alguma coisa, a sua família saiba detalhes. Mas muitas vezes você acaba falando, esperando passar esses picos emocionais para falar com eles. E lembrando que a ideia é que eles participem com você das partes boas. Então, as partes boas a gente sempre fala. As partes difíceis a gente ora a Deus para sabedoria. Não esconder, mas ao mesmo tempo a gente não causar uma aprovação maior neles. E um ponto importante, só para finalizar esse tópico, é cuidado com o isolamento, porque assim, cada pessoa tem uma característica diferente. Uns morrem de saudade da família e não vem a hora de falar. Outras pessoas acabam indo para a missão, às vezes por conta de... claro que sempre é um chamado, mas existe uma questão, às vezes, de fuga, sabe? De querer negar a realidade anterior e, às vezes, não quer manter contato mesmo com a rede de apoio, com a família, com a igreja local. Isso não é bom. Esse isolamento ele acaba sendo prejudicial também. Então, é muito importante que tenha esse equilíbrio, tá? De constantemente você continuar dando notícia e até alguma satisfação, principalmente para quem te apoiou. É muito triste quando o missionário ele tem o Instagram dele cheio de coisa e a família ligando para a gente para ter notícia dele. Porque assim, ele comunica o mundo inteiro, mas não fala com quem ama e quem realmente estaria ali na dificuldade. Então é importante moderar isso. Pode passar, pastor. Gente, eu vou apresentar um pouquinho para contextualizar as próximas falas, mas a gente, nesse período de missão, a gente sentiu um chamado para montar um ministério de apoio à igreja, onde a gente via indígenas, ribeirinhos e carentes para estudar. Esse ministério chama Ministério ID, Prega e Estude, e a gente intermedia empresários para custear os estudos deles, comportagem, faculdade e tal. Pode passar. Ele tem esse site, a gente já teve na Novo Tempo, já foi gravado, a gente vai gravar inclusive no Novo Tempo agora no final de agosto de novo, então onde a gente levou para ser entrevistado, a gente conta a história, tem um testemunho nosso, pode passar. A Gabi escreveu 2 livros, a conversão dela, você deve falar dos 2. Tá, então, só para vocês entenderem, o site é www.ministerioipe.org, ok? E caso você conheça alguém, ou até você mesmo, que tem o sonho de estudar e não tem condição financeira,
você pode se inscrever para o processo seletivo. A gente tem algumas fases, a pessoa é entrevistada por psicóloga, pelo Vitor, para questões de saúde, e aí, sendo aprovado, entra no banco de dados para a gente tentar conseguir apoiadores. O Ministério não paga mensalidade, a gente não se compromete em ajudar financeiramente, mas a gente vai atrás para tentar conseguir pessoas. Hoje, a gente já tem 2 pessoas que se formaram, a gente tem 12 pessoas que já estão estudando, todas elas, para a honra e glória de Deus, estão se desenvolvendo muito nessa parte profissional para se tornarem grandes missionários. Esses 2 livros são livros que contam a nossa história em detalhes, tá bom? Depois, se vocês tiverem interesse, são livros missionários, cujo lucro que a gente consegue com as vendas é para direcionar para os estudantes. Se vocês tiverem interesse, depois fala com o pastor no final, a gente pode enviar para vocês por Sedex, a gente passa também os valores. Pode passar. Então, nesse contexto de a gente ajudar bastante, a gente montar um ministério, intermediar, a gente acabou aumentando a nossa família. A gente não tem filhos biológicos, mas a gente recebeu indígenas e ribeirinhos para morar com a gente. Então, ó, da direita para a esquerda, a gente tem a Joyce, que foi fazer medicina no Paraguai, hoje ela está na base missionária de Salva-Vidas. Tem o Aldenils, que morou com a gente há alguns anos, hoje está com meus pais. A do meio é a Maria, e a da esquerda, de vermelho, é a Tamília. Elas moraram com a gente 4 anos. A loirinha hoje está na psicologia, na FADBA, fazendo psicologia, tem uma história incrível na missão. Então, isso que você está vendo é o que morou na nossa casa quando a gente já estava em Porto Velho. E assim, esse capítulo ele vai trazer algumas considerações que a gente vai colocar aí. Pode passar, pastor. O nosso líder no campo missionário, lá no Salva-Vidas, por alguns anos, foi o Brad e a Lina. A Lina tem uma história de já ser a 3ª ou 4ª geração na missão. Ela morou em alguns países com os pais na infância. Os 2 são formados em enfermagem. Hoje, depois ele virou departamental da ADA do Amazonas, depois do Instituto de Missões, e ele deixou essa carreira para ser missionário no Egito, por um outro projeto da igreja lá no Egito. Só lembrando que, assim, eles são americanos, tá bom? E eles vieram para o Brasil, não falavam uma palavra em português, eles vieram para o Brasil, se não me engano, em 2009, e aí eles vieram com o Levi, que é esse rapazinho maior aí da esquerda, ele tinha 1 aninho. Isso, e o da direita, que é o Levi, o Lucas, desculpa, ele nasceu aqui no Brasil. Eles têm uma história incrível, vale a pena chamar ele para ser professor aí em alguma aula, viu, pastor? Ele que nos discipulou e ele é uma referência aí, que hoje tem de missão atual. Pode passar, pastor? Vocês entenderem por que a gente está falando dele. Isso. Então, no capítulo 19, fala um pouquinho de família missionária. Pode clicar, pastor. A primeira é, quais são os desafios ali, né? Os partos positivos e negativos. O positivo a gente já pincelou um pouquinho. Positivo a gente passa junto pelas dificuldades, a gente consegue ser mais estável, você acaba tendo passos mais lentos, mais refletidos, mais consistentes, consistentes. Vocês se apoiam juntos, isso é muito importante. Os projetos missionários de médio e longo prazo, eles preferem famílias, e os projetos que são mais estruturados, eles costumam oferecer uma estrutura melhor para a família ali, para você estar. Os desafios, gente, que está ali negativo, mas são desafios. Desafios. Cada um tem o seu momento que vira a ficha, que tem o seu processo de adaptação. Então, imagina uma família de 3, de 4, 5, cada um num processo. Segundo, às vezes existe uma luta grande na família de entender que o chamado é dos pais e não dos filhos. Se o chamado é para a família mesmo. É bem mais caro quando a gente fala em família. O processo de adaptação de um solteiro, 3, 4 meses, de uma família pode durar 1 ano a 2, dependendo do choque cultural para qual ela está indo. E você acaba tendo algumas dinâmicas mais difíceis, que geralmente vem os pais, né? E o pai vai fazer grandes coisas, tem algumas viagens, a mulher fica mais sozinha com as crianças. As crianças, elas têm uma dificuldade de saída, dependendo da idade delas, elas sentem mais a distância dos amigos, e esses pontos positivos e desafiadores, eles são muito relevantes. Tá? Pode passar. Aí tem um termo que talvez vocês nunca ouviram falar, que chama criança de terceira cultura. São as crianças da missão, da família da missão. Que nasceram na missão. Isso. Então, assim, a primeira cultura é a dos pais, a segunda cultura é onde elas crescerem, e a terceira cultura vai ser a que elas vão desenvolver. Então, quando vocês viram aquela foto da nossa família, o que aconteceu? Eu
mato-grossense, a Gabi paulista, deixamos tudo para ir para uma área indígena, ficamos 1 ano, montamos o ministério, trouxemos eles para morar com a gente. 3 pessoas de uma área indígena. Nesse meio tempo, veio pessoas da área do Amazonas, da área urbana, e a gente depois mudou para Porto Velho, para uma base missionária de 40 pessoas. E isso trouxe uma série de desafios de logística, de custo, de adaptação em casa, da formação de uma identidade familiar até onde a gente conseguia, cada um no seu processo diferente, uns eram alfabetizados, outros não eram, uns tinham pai, outros não tinham pai, outros tinham passado por traumas na infância, outros não tinham, uns já estavam já mais interessados, mais sociáveis, outros eram tímidos. Então, imagina esse forféu, em cada situação eles passando, porque daí eles vão para a escola também, né? Eles vão entrando em novos clubes de bravadores, têm que fazer novas amizades, tem as dificuldades de interação. E quando a gente mudou de Porto Velho para São Paulo, imagina, elas já tinham mudado para Barreirinha, de Barreirinha mudaram para Manaus, de Manaus para Porto Velho, e então a gente veio para São Paulo. Um outro clima, com uma outra dinâmica, longe, ter que começar tudo de novo. Tudo aquilo que era lindo, que era maravilhoso nas fotos, no vídeo, na prática era muito difícil, a gente tinha que ter um tutor, mas estava sendo vencido. Mas quando veio para São Paulo, para esse ritmo, foi demais. Foi. Então, assim, por que a gente mostrou a foto do Brad e da Lina com seus filhos? Então, eles são americanos e eles já tinham um filhinho de 1 ano quando chegaram no Brasil. Depois nasceu o Lucas, que foi o outro, só que eles foram, então, criados em 2 culturas. A primeira cultura dos pais. Por exemplo, eles falam inglês desde que nasceram, porque os pais falavam inglês com eles. Cultura 1. Segunda cultura, eles cresceram no Brasil. Então, eles já não carregavam mais a carga completa de cultura americana. E nem a memória dos Estados Unidos. E nem a memória, porque eles não... o que nasceu lá só tinha 1 ano, mas ele foi criado no Brasil. Então, apesar de dentro da casa dele, ele seguiu o estilo americano de viver, com a língua, com as comidas, fora da casa era a cultura brasileira. Por quê? Porque os amigos eram brasileiros, os costumes eram costumes brasileiros que acabavam se misturando com o dele. Então, veja, primeira cultura, cultura dos pais. Segunda cultura, cultura do ambiente. E a terceira cultura é a cultura misturada, né? É a cultura sincrética que a gente fala, uma cultura que acaba mesclando a primeira e a segunda. E as crianças têm um desafio, às vezes, muito grande de conseguir entender qual é a identidade delas. Afinal, aquele bebê, ele é americano ou ele é brasileiro? Porque ele tem as 2 culturas misturadas. Então, geralmente, crianças que nascem na missão têm esse desafio de tentar entender qual é a sua identidade. Então, o que a gente teve de desfecho aqui, né? As 2 meninas, depois de 4 anos com a gente, elas voltaram para o Amazonas, não se identificaram aqui, não sentiram... esse processo de adaptação foi muito duro para elas, e elas preferiram voltar. O Brad e a Lina, eles foram para o Egito, missionários experientes, líderes incríveis, fizeram todo aquele processo, a gente recebeu um chamado, a família participou da discussão, teve toda uma ênfase dele dos desligamentos com os amigos, mas de manter ainda o contato. Foram para o Egito, certo de que tudo ia dar tudo tranquilo. Tudo ia dar certo em família, e aí... O que aconteceu? O mais velho estava muito mal, muito inteligente, muito capaz, mas estava sofrendo muito porque num país muçulmano, que tem uma outra língua, que você não pode fazer proselitismo, que não tem cristãos, que os pais são vigiados pela polícia estatal. Porque são cristãos. A família entendeu que era melhor ir para o colégio interno. E agora ele estuda aqui no Brasil, né? Então, veja, a cultura dos pais, ele fala inglês, tal, só que ele pediu para voltar para o Brasil, que foi a cultura onde ele cresceu. Então, veja como isso é forte. Então, assim, quanto mais velha é a criança nesse processo, quanto mais consciente ela está, mais doloroso pode ser. E a família sofre com tudo isso. O mais novo está ficando esse ano, mas pretende também ser transferido para o Brasil. E a gente está falando de missionários capazes, gente, muito culturais, assim, experientes, e que tentaram respeitar todo o passo a passo, mas você tem que estar pronto para sair fora do que você esperava. Você leva um bebê, tá beleza, tem dificuldades com o bebê, mas ele vai crescer ali, mas se ele está um pouquinho mais de idade... Mais velho. O que a gente sabe? Crianças de terceira cultura são crianças capazes, inteligentes, sociáveis, que conseguem se misturar, têm um grande leque de memórias, conseguem interagir muito bem. Se adaptar muito bem. Geralmente vão ser líderes, vão falar mais de uma língua, vão ter muitas habilidades de liderar equipes, mas vão ter crises de identidade, podem ter dificuldades de interação num começo e podem sentir
melhor com pessoas que têm uma história parecida com a delas. Com filhos de outros missionários, ou filhos de militares, filhos de CEOs que viajam. Diplomatas, né? Pessoas que viajam, assim, elas se identificam. Pode passar, pastor. A gente já passou as 9. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo para o senhor passar depois. É um vídeo muito legal, ele é 4 minutinhos, eu ia passar uns 2 minutinhos dele. É um videozinho sobre o SEVES. A TV Novo Tempo, do Chile, ela foi lá e gravou um programa de 1 hora, mas esse vídeo é um trailer, onde ele entra na base missionária, mostra a dinâmica missionária, as diferentes idades, diferentes culturas, como que é, chamando as pessoas para fazer um ano em missão. Mas aí acho que a gente vai passar isso. Pode pular. Pode passar um slide. Porque daí o capítulo 19, ele traz o seguinte, ele traz a importância de você saber que o choque cultural vocês já devem ter estudado, aquela curva adaptativa e tal. Mas é importante reforçar que, assim, você vai fazer a missão e você vai conviver com o missionário muito, com outros missionários. E eles vêm de diferentes países, ou mesmo no mesmo país, diferentes áreas. A gente estava numa base missionária, tinha gente do Acre, do Amazonas, a gente tinha bastante gente do Nordeste, do Chile. Então, dependendo de quem vem, teve uma época que foi muito peruano, uma época que foi muito acreano. Então, dependendo dessa dinâmica, aquela cultura maior, ela acaba predominando na forma de resolver conflitos, de falar, até no cardápio tem que se negociar. As diferentes idades, você vai para um louvor, tem gente que quer só ir na área, tem gente que quer só ser de jovens, vai ter que ser negociado. Então, tem gente que é mais tempo de missão e ele tem que entender as dificuldades do novato. O novato que chega, imagina que vai ser super abraçado e ter muita atenção, às vezes não entende que o mais velho que está lá, ele tem outras lutas de momento de missão e que às vezes ele está num ritmo alucinante e ele não consegue ficar muito com você. Então, a liderança tem que ter esse olhar de interação dos dois, para poder dar certo. Você tem que estar pronto para um choque cultural dentro da própria cultura, porque a mesma cultura tem muitas diferenças de região e de gostos. Pode passar. O último tópico aí do capítulo 19, a maior dificuldade do campo missionário. Aquele vídeo era para contextualizar, para você mostrar assim, quando a gente passa um vídeo motivacional, está todo mundo rindo, está todo mundo se dando bem, está todo mundo trabalhando em equipe, evangelismo em equipe, mas o maior desafio do campo missionário é o outro missionário. Então, assim, não vá você pensando que vai ser sempre romântico, vai ser sempre flores. O maior desafio é com a pessoa do seu quarto. O maior desafio é com a pessoa ali que está morando dentro da tua casa. Se você já foi comportor, você sabe como é difícil a convivência, tá? Mas em qualquer lugar que você for, às vezes até missões curtas, mas a missão curta, a vantagem é que ela acaba rápido. Se você tiver inimizade, rapidinho o negócio se dilui. Agora, em missões de médio e longo prazo, o maior desafio é você evangelizar o colega do teu quarto, a pessoa que está na tua casa, convivendo com você. O trabalho externo, geralmente, é o mais simples de todos, mas o desafio interpessoal é muito grande. Então, outra coisa que é muito importante você verificar, para você ter uma missão de médio e longo prazo, as questões emocionais suas precisam estar resolvidas. Pessoas com problemas emocionais severos geralmente não conseguem ficar no campo missionário a missões de médio e longo prazo muito tempo. Por quê? Porque existem muitos gatilhos que podem acionar questões emocionais, traumas, e a pessoa não consegue permanecer, porque ela não consegue conviver, e isso acaba gerando um desgaste, um transtorno muito grande, não só para ela, mas para todo o grupo, tá bom? Então, é muito importante refletir sobre essa questão individual. Será que eu estou pronto? Emocionalmente preparado? Espiritualmente preparado? Porque se não tiver, é melhor esperar um pouquinho. Muito bem, gente. Pode passar, pastor. A gente tem o capítulo 20 agora, mas ele é o mais simples, a gente já consegue passar. O pastor pode clicar 4 vezes, que seriam 4 tópicos, a gente pode passar neles tudo ao mesmo tempo. Gente, por muito tempo a missão tem sido pregada de uma forma romântica, mas a gente leu, o pastor fez uma meditação em Filipenses 3, onde diz aqui, eu participar dos sofrimentos de Cristo, eu até marquei o verso, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Então, assim, se a gente fosse colocar a história da nossa vida em 4 minutos, a gente ia colocar as nossas formaturas, nossas conquistas, ia ser tudo feliz, ia ter um momento de perda, depois de vitória e pronto. Mas o diploma que você tem, a verdade é que você foi, por muitos anos, várias vezes na faculdade, pegou ônibus, metrô, foi a pé, foi de bicicleta, estudou para a prova, ficou até a noite. Essa parte da dureza, às vezes, não dá tempo de passar no vídeo.
Então, a missão, se você trabalhou muito para um chefe aqui na Terra, na missão, você tem a situação que você trabalha para Deus. Ele é seu chefe direto e você tem que testemunhar dele. E existe uma disponibilidade, sabe? De você vai lá, tipo, por mais que fale, ó, é 6 horas, é 8 horas na prática. Ainda mais se você mora no lugar onde você vai fazer a missão, você tem que estar disponível 24 horas, mas existem os excessos. E esses excessos eles têm que ser pontuais, porque se for uma vida em excesso, existe o risco de você entrar em burnout, que é perder o sentido que você está trabalhando demais, se esgotar, ou de fadiga de compaixão. Você se envolve tanto na miséria e na necessidade que você sente tanta compaixão que você cansa daquilo e você se esgota, você já não tem mais... Você acaba perdendo a mão em manter a própria comunhão com Deus para receber a força do Espírito Santo, a sabedoria. E por que tem que ser você e não um pastor em alguns campos missionários, né? Porque é você que fez o contato. Você tem o vínculo e as pessoas acabam criando amizade com você. Então, muitas vezes, o pastor ele acaba chegando só para batizar, porque é ele que tem o título para batizar. Mas o pastor não tem tempo de ficar indo, muitas vezes, de casa em casa, formando vínculos um pouco mais profundos, em comparação com o missionário, que está lá para isso. Né? Então, para ir na casa, fazer a visita, dar o estudo bíblico. Então, o pastor, ele muitas vezes vem como complementar a esse trabalho, porque se deixar tudo nas costas dele, se torna inviável. E somos todos humanos, gente. Tem campos missionários que a relação com o pastor é incrível, ele é um líder incrível que comprou a ideia e que te põe debaixo do braço, te discipula, te defende, te ajuda, te apoia. E tem campos missionários que não. Tem campos missionários que você não vai ver um pastor, que nem tem, ou ele está muito ocupado, ou às vezes... ele se acha, ou tem pastor que acha que você é uma ameaça. Por mais bizarro que seja, a gente passou por essa situação. O pastor, eu não sei se tinha alguma vaidade, sei lá o que foi, mas ele se sentia ameaçado pela presença do missionário. Então, assim, até isso pode acontecer. É exceção, mas, assim, a gente está compartilhando porque a gente passou por essa situação. A gente viu colegas, a gente teve... Porque, assim, gente, são seres humanos. E não é por conta dessas dificuldades que você vai perder o respeito. E ele é o servo de Deus lá. E isso não tem discussão. Mas existem tensões, às vezes, entre o trabalho missionário e o pastor. Porque uma das tensões que acontece é, por exemplo, o projeto missionário tem um planejamento curto, médio e longo prazo. E, às vezes, ainda mais quando tem troca de pastor e não está trabalhando alinhado com o projeto ali... Às vezes o pastor tem um projeto, a agenda dele, e ele quer resultados, às vezes, imediatos, enquanto que está trabalhando médio e longo prazo. Então, assim, batiza ou não batiza? Faz o evento ou não faz o evento? Participa ou não dos projetos? Um apoia o outro ou não? Então, gente, o que a gente fala? Primeiro, é sempre líder para líder. É o seu líder que resolve coisas com o pastor local. Segundo, ele é o investido de Deus ali. Você nunca pode passar por cima dele, entrar em atrito público com ele, fazer alguma coisa que tire a credibilidade dele. Não faz sentido, você tem que ser como Jesus. E as coisas caminham depois para o plano de Deus, as coisas depois, com o tempo, e isso serve de uma aprovação de maturidade, gente. Tanto para nós, o pastor ele é um ser humano, e ele também tem as suas dificuldades, ele também tem as suas questões pessoais para serem vencidas. Mas é uma equipe. Às vezes não funciona da melhor forma harmônica, mas até isso é uma das lições de Deus para a gente amadurecer. O público-alvo. Quando você vai em projeto missionário, gente, o público-alvo acaba sendo todo mundo. Você quer ser Jesus, você quer falar para todo mundo. Se você vai para um projeto específico, vai ser crianças para ensinar inglês. Mas, no geral, quando você vai com a identidade missionária, você quer alcançar a ideia que você influencie todo mundo que está ao seu ponto de contato. E a melhor forma de você influenciar é sendo como Jesus, tendo uma habilidade de se comunicar, de buscar os líderes da comunidade, de você buscar as pessoas aonde você mora, da região que você está, dos locais de trabalho e também das áreas de influência. E tudo para isso você precisa desenvolver as habilidades de uma boa comunicação. Então, assim, 2 pontos importantíssimos para que o trabalho no campo missionário dê certo: inteligência emocional e boa capacidade de comunicação. A grande maioria dos problemas no campo missionário se dá por comunicação defeituosa. Então, muitas vezes você acaba presumindo que a pessoa está sabendo o que você está pensando, mas ela não está pensando, ela não está sabendo. Então, é muito importante que você desenvolva a capacidade de comunicar. Se você está no Brasil, não tem grande dificuldade com a língua,
mas muitas vezes tem dificuldade de expressar a língua. Se você vai para um campo missionário estrangeiro, você precisa saber a língua local, pelo menos o inglês, para você ter uma comunicação mínima, tá bom? Agora, a maioria dos problemas, dos conflitos, são causados por uma comunicação ruim. Então, fique atento com relação a isso, se prepara, porque a comunicação boa, ela pode evitar muito, muito problema. Pode passar, pastor. O último slide é os métodos de Cristo. É muito importante que você grave de cabeça isso, viu, gente? Tem no Ciência do Bom Viver. Página 143. Pode passar. Pode passar, pastor. É um trecho Ciência do Bom Viver, página... Aí está na 120, que é o condensado, né? 143 no completo, que é assim. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhe desejava bem, manifestava simpatia, ministrava-lhes necessidades, granjeava-lhes a confiança e ordenava, então, segue. Como missionário, gente, está aí o azulzinho. Você tem que se misturar, querendo de verdade o bem das pessoas, ser simpático, começar pelas necessidades, aí você ganha confiança e lá no final que você vai falar em batismo, em estudo bíblico e tal. Às vezes a gente é muito afobado e já quer chegar na casa da pessoa abrindo a Bíblia para ela, mas esse não é o método de Cristo. Cristo tentava realmente ser um deles, ele sentava com os pecadores, ele conversava, ele via o que eles estavam precisando, ele desenvolvia amizade, ele desenvolvia vínculo, e só depois, lá no final, ele falava, então, me segue. Ok? Então, esse é o método que realmente funciona, é um método eficaz, senão a gente vai acabando colocar os pés pelas mãos. Sabe quando você vai fazer um bolo, principalmente de cenoura, que você abre o forno antes do tempo e o bolo murcha? É exatamente o que vai acontecer. Se você for afobado demais para falar de Jesus, para falar de igreja, pode ser que você queime o campo e aí ninguém mais vai te receber. Então Paulo falou assim, né? Um planta, o outro rega, mas quem faz crescer é o Espírito Santo. Você tem que estar pronto e tranquilo de qual é a sua parte. Às vezes você não vai ver frutos, e não ver esses frutos, às vezes é até uma forma de Deus não trabalhar em você para não crescer em você a vanglória. Então, gente, muito obrigado pelo convite, pastor, mais uma vez. Vocês viram que a gente falou rápido, apressado, pulou algumas coisas para a gente conseguir seguir no tempo. A proposta não era esgotar o capítulo, estudem, por favor, o capítulo, é muito importante, vocês podem... É muito sábio estudar um capítulo antes de você mudar a sua vida, estudar sobre o livro que vai te levar. Então, que seja uma bênção e que esses conhecimentos possam ter sido muito úteis para vocês. Amém. Ok. Olha, que aula, viu? Gente, muito bom. Essas informações aí são muito importantes mesmo. Cada dia que a gente vai crescendo aí nas orientações, né, nos ensinos aí do livro e nas aulas aqui, cada vez mais a gente vai preparando realmente a turma, né, preparando aqui esse grupo que, de fato, sente no coração esse desejo, né, de poder servir a Deus como missionário. E, de fato, assim, é algo muito apaixonante, né? A gente vê a história de vocês, assim, a gente... fica assim maravilhado, né? E quanta coisa marcante vocês passaram e é coisa assim que Deus deixa lá para a gente, né? Marcada ali essa história, é algo realmente profundo, assim, uma experiência bonita e que marca a vida de outras pessoas, né? O missionário é ser como Jesus. Jesus foi o maior missionário, né? Deixou a pátria dele ali no céu, deixou o trono, né? Veio para esse mundo aqui escuro e tanta coisa, né? Se doou, deu a vida para salvar. E, de fato, o missionário, você quer ter uma experiência semelhante de Jesus, seja um missionário, né? Porque ali realmente é o momento que a gente vê Deus trabalhando assim do nosso lado. A gente tem coisas que são difíceis, né? Que a gente passa assim, mas tem muita coisa também maravilhosa, muita coisa assim que aquece o nosso coração. E, de fato, assim, é uma experiência assim realmente que só quem passa é que sabe realmente o que é, né? A gente fala, mas só passando para ver realmente como é marcante, como é gratificante a vida do missionário. Doutor Vitor e Gabriela, olha, muito obrigado mesmo aí pelas orientações, foi muito proveitoso aqui, todas as informações que vocês passaram, porque uma coisa é a gente falar do tema, outra coisa é vocês que já têm a vivência, né? E passa muita
muita orientação assim pertinente para a gente e principalmente para os nossos jovens que estão se preparando para poder servir, né? Servir como missionário em alguma região, talvez uma região fora aqui do Maranhão, né? Em outro estado. E a gente sabe que ir para um outro estado já é diferente, ainda mais em uma cultura com uma etnia, né? Com um grupo assim diferente, como foi o caso de vocês ali, com tribos indígenas, né? Ou comunidades ribeirinhas ali, comunidades, né? Bem diferentes da nossa cultura, né? E ainda mais em outras regiões, em outros países. Então, tudo isso aí foi muito, muito importante para a nossa aula de hoje. O nosso muito obrigado a vocês, tá bom? E olha, depois eu quero o contato aí do pastor lá, do missionário, né? Do Breno? Uhum. Tá bom? Que aí vai ser muito bom ele falar para a gente aqui também. Olha, o maranhense, ele parece que já tem na veia essa questão do ser missionário. A gente vai em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo você vai achar um maranhense, né? É o maranhense e o baiano, é incrível isso aí, né? É verdade. Eu posso dar 2 indicações, pastor. Tem hoje a enfermeira Lu, que foi a nossa enfermeira todo esse tempo, aí hoje ela está coordenando a parte de saúde do Salva Vidas Amazônia, no Instituto de Missões, e ela é maranhense. Olha aí. Apaixonada no Maranhão. Tá vendo e aí? o Brad ele está no Egito, para vocês terem ideia, gente, que louco que é. Ele está lá e ele está dando aula de português na Universidade Islâmica, ensinando, um ponto de influência que ele conseguiu para ensinar os muçulmanos que estão fazendo lá o curso dele de islamismo, que querem evangelizar o Brasil. Uhum. A janela 1040 deles é o Brasil, para trazer o Islã. E o Brad, cristão, está lá ensinando português, ensinando o inimigo. Então ele tem muita experiência, assim, e eu acho que ia ser muito enriquecedor. A gente passa o contato, sim. Nossa, legal, viu? Mas obrigado, Gabriela, obrigado. A gente agradece, viu, pastor? Que Deus abençoe muito vocês, a escola. Vai ser uma bênção, já está sendo. Amém. Estamos à disposição. Joilson, tudo bem aí, na paz, nome de Deus? Alguma informação mais aí para gente? Tudo bem, pastor, graças a Deus, depois dessa aula aí fantástica, né? Onde esse casal é maravilhoso, o Vitor e a Gabriela, trouxe para a gente não só o bônus da missão, mas também mostrou que tem o ônus e aonde a gente deve estar sempre vigilante e preparado, né? Missão é estar preparado. Então, quero também muito agradecê-los, né? Em nome do pastor Francivaldo, que infelizmente não pôde assistir a aula hoje porque está viajando, que é o nosso secretário aqui da AMA, mas tenho certeza que vai acompanhar depois que as aulas ficam gravadas. Então, quero agradecê-los por essa aula fantástica, né? E a nossa escola segue, já estamos na reta final, né? Só faltam 3 aulas, e aí depois já é a formatura dos missionários, passaram a ser missionários profissionais. E aí, só o meu recadinho aqui é que a nossa próxima aula vai ser no dia 21 de agosto, né? Passando esse domingo, que vai ser Dia dos Pais no próximo, e aí a gente vai estudar os capítulos 21 e 23, tá bom? Do livro Passaporte da Missão. Então, muito obrigado e um bom domingo aí para todo mundo. Ok, obrigado, Joilson, obrigado, doutor Vitor, Gabriela, os nossos alunos aqui que nos acompanham, né? Nós vamos disponibilizar daqui a pouquinho aí já no YouTube para a turma aí assistir. Mas, gente, muito obrigado, Deus abençoe. Eu queria, então, só pedir para que vocês façam oração para a gente encerrar a aula de hoje. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Todas as partes boas dessa história foi o Senhor que escreveu. As partes ruins, Senhor, o Senhor sabe, foram as vezes que a gente tomou das tuas mãos a caneta. E o que for, Senhor, que seja para a tua glória, que seja para aquecer ainda mais o coração dos missionários que estão assistindo esse conteúdo, que o Senhor confirme o chamado, que o Senhor aumente neles a fé, para que eles enfrentem, Senhor, o que for necessário para levar a bandeira do teu evangelho para o lugar que o Senhor deseja que eles vão. É o que pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês. Valeu, gente. Um abraço. Outro.